Bom, para começarmos o estudo dessa manhã, eu quero ler com os irmãos o versículo 27, que é o último versículo do capítulo 24, para nós entendermos todos os eventos que então vão transcorrer aqui no capítulo 25 e no capítulo 26. Então vejamos lá Atos 24, versículo 27. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então nós vemos aqui, como estudamos no domingo passado, Paulo agora se encontra sob a tutela da autoridade romana. Dado o nível de confusão que as autoridades judaicas criaram e o nível de controvérsia envolvendo Paulo que eles criaram, foi preciso a intervenção de Roma ali. E nós vimos que essa intervenção de Roma é a ação de Deus para que o apóstolo Paulo tivesse a sua vida preservada e pudesse pregar lá em Roma. E aí, sob a tutela romana, nós vimos que Félix chega à conclusão de que Paulo não tinha cometido nenhum crime perante a lei romana, mas, apesar disso, para evitar problemas com os judeus, ele mantém Paulo preso. Então, Paulo era inocente, reconhecidamente inocente, inclusive pela autoridade romana, mas ainda assim a autoridade prefere manter Paulo preso para não desagradar os judeus. E aí, depois de 2 anos, nós vimos que Félix é substituído por outro governante ali na região, que vai ser Pórcio Festo. E Pórcio Festo, então, vai herdar essa situação toda de Paulo. E é aí nesse ponto que nós começaremos o capítulo 25. E nós veremos que Pórcio Festo não vai ter uma atitude diferente em relação ao seu antecessor. Pórcio Festo também vai tentar agradar aos judeus, e aí Paulo vai ser mantido injustamente preso. Mas vamos acompanhar o capítulo 25 então. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Lembrando só o detalhe, Lucas é muito preciso, inclusive na geografia, quando ele usa a expressão subiu de Cesareia a Jerusalém, porque Cesareia era uma cidade portuária e Jerusalém ficava acima do nível do mar. Então está corretíssimo, eles realmente subiram de Cesareia para Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então vejam, as autoridades judaicas aqui, mesmo após 2 anos da prisão de Paulo, não tinham se esquecido do apóstolo e estavam ali pressionando agora o novo governante, que era Pórcio Festo, para que ele levasse Paulo para Jerusalém. Por quê? Porque a ideia seria que no caminho eles fariam alguma coisa e matariam Paulo ali. Versículo 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. Veja, Pórcio Festo aqui, provavelmente ele já tinha sido alertado para o fato de que os judeus queriam matar Paulo. E qual é o problema? É aquilo que eu expliquei no domingo passado. Paulo era um cidadão romano que estava sob a tutela das autoridades romanas. Então, legalmente, os romanos tinham que prover segurança a Paulo. Para Pórcio Festo, ia ficar muito ruim se ele, como uma autoridade, permitisse que um cidadão romano fosse assassinado por não romanos. E pior, um cidadão romano sob a guarda romana. Então, isso poderia desencadear algum tipo de problema dentro da burocracia do Estado romano para Pórcio Festo. E ele não queria isso. Não é que
Pórcio Festo gostasse de Paulo, não é que ele se preocupasse com a vida de Paulo propriamente, mas ele estava preocupado com a situação política dele, já que ele era um funcionário público, ele era um funcionário do Império Romano, então ele não poderia permitir que Paulo fosse assassinado. Então ele dá essa resposta aqui, que é uma resposta inteligente para aqueles judeus que queriam que Paulo fosse para Jerusalém. Aliás, lembre-se da aula passada, que uma vez, sob a tutela da autoridade romana, ali Cesareia era um entreposto romano, então Paulo podia ser julgado ali. Festo, o antecessor de Pórcio Félix, o antecessor de Pórcio Festo, poderia ter soltado Paulo se quisesse. Mas então o julgamento de Paulo podia ser feito em Cesareia, não precisava levar Paulo para Jerusalém para julgamento. Então, por causa disso, Pórcio Festo vai dar uma resposta interessante. Vai falar assim: não precisa trazer Paulo para Jerusalém, porque daqui 3 dias eu é que vou para Cesareia. Ele já está lá, vamos deixar Paulo lá. Olha que ele está sendo sagaz nisso daí. Ele provavelmente sabia que queriam assassinar Paulo, então para que mover o prisioneiro, sendo que ele já tinha uma viagem programada para o local onde Paulo estava preso? Então ele dá essa resposta para os judeus, é uma resposta lógica, não causa comoção entre os judeus, e Paulo continua lá guardado, protegido pelos próprios romanos. E aí Pórcio Festo fala uma coisa que é importante, porque os judeus estavam o tempo todo tentando atravessar o devido processo legal. E aqui Pórcio Festo vai e fala com eles: olha, eu estarei lá, eu sou o juiz da causa, vocês então rumem para Cesareia, e se vocês tiverem realmente acusação contra Paulo, então vocês apresentem lá no tribunal em Cesareia. Como eu disse para vocês no domingo passado, dentro da lei romana, era importante que você apresentasse acusação. Se os acusadores não estivessem presentes no julgamento, o réu teria que ser liberado. E eu até comentei com vocês que no caso que nós vimos no domingo passado, os acusadores não apareceram para testemunhar contra Paulo. Então, pela lei romana, Félix teria que ter soltado Paulo. Não apareceu acusador nenhum. Quem estava acusando Paulo não tinha nada a ver com a situação original. Lembre-se do que eu expliquei no domingo passado. Então aqui já havia uma ilegalidade segundo a lei romana. Paulo já deveria ter sido solto há muito tempo. Mas vamos lá, Pórcio Festo então herdou a situação, e o que ele faz? Ele poderia ter ouvido Paulo, soltado Paulo, mas para não provocar a ira dos judeus, ele foi para essa estratégia e avisou para eles: olha, se vocês têm acusação, então compareçam lá em Cesareia e acusem Paulo. 6. E, havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Lucas aqui já está nos dando mais uma informação importante. As acusações que eram feitas pelos judeus eram acusações sem provas. Então, perante a lei romana, Paulo tinha que ser solto, porque aqueles que o acusavam não conseguiam provar as acusações. Era um aspecto básico do direito romano aqui. Você acusa alguém, entregue as provas daquilo que você está falando. E eu expliquei isso para vocês no domingo passado. Não valia aqui aquele hábito cultural dos judeus que, se duas pessoas, duas testemunhas, falassem a respeito de uma determinada coisa, aquilo era testado como verdade. Para os romanos, não. Você tinha que entregar provas, tinha que ter algo concreto. E os judeus ficavam acusando Paulo e não traziam prova alguma contra ele. Mais uma vez, pelo direito romano, Paulo tinha que ser solto. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Paulo está falando: olha, aqui estão me acusando de ter cometido crime contra a lei dos judeus. Não cometi crime contra a lei. Não fiz nada contra o templo.
Ou seja, eu não provoquei tumulto no templo, não provoquei sedição no templo, não preguei coisas que contrariassem a lei ali dentro do templo. E aí Paulo emenda uma outra coisa: e também não pequei contra César. Por que Paulo faz essa afirmação tão forte? Porque não tinha prova nenhuma contra eles. Lembra que eu falei no domingo passado que Paulo estava seguindo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos orienta a sermos nesse mundo decaído? Nós temos que ser mansos como os cordeiros e sagazes como as serpentes. Ser sagaz não significa ser maldoso, não significa bolar aqueles planos, né, xadrez 4D, aquela coisa toda, aqueles delírios todos. Não é isso. Ser sagaz é: leia o contexto, veja onde você está e, à luz da palavra de Deus, tome a decisão correta. É o que Paulo fez aqui. Paulo viu lá: eu estou aqui num tribunal romano, eu sou cidadão romano, como tal, eu tenho direitos extensivos aos cidadãos romanos, e um princípio desse direito aos cidadãos romanos é: você não pode ser condenado por algo sobre o qual não tem provas. Então, por isso ele fala: não pequei contra César. Porque o que eles estão falando contra mim, não há provas daquilo que eles estão dizendo. Então, eu sou inocente perante a lei romana. Isso que significa não pecar contra César. Então, não havia crime. Mas aí vem o problema. Olha só, gente, até agora, Lucas está deixando muito claro: Paulo é inocente, Paulo tem que ser liberado. Mas olha o que Lucas retrata no versículo 9. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? O que aconteceu aqui exatamente? Por que Pórcio Festo simplesmente não declarou Paulo inocente? Há uma questão política aqui muito forte, né? Pórcio Festo, vendo que as autoridades judaicas estavam provocando um grande tumulto e, como eu disse, mesmo após 2 anos, não se esqueceram de Paulo. A hora que souberam que Pórcio Festo ia mexer no caso de Paulo, deram um jeito de começar a pressionar Festo para ele tomar uma decisão favorável a eles e foram para Cesareia para acusar Paulo. Ou seja, era aquele pessoal que não largava o caso de jeito nenhum. E qual é o problema? O problema é que o antecessor de Pórcio Festo já tinha sido afastado do cargo, porque, apesar de ser alguém que fazia sinalizações para os judeus criaram um grande tumulto na região. E eu já falei para vocês várias vezes, na mentalidade romana de preservação do Estado acima de tudo, a ideia do império acima de tudo, os romanos defendiam muito a lógica da paz romana, ou seja, é preciso haver paz dentro do império, a qualquer custo. A paz tem que ser mantida, porque conflitos, eventualmente batalhas e guerras, isso é complicado para sustentar um império que nessa época aqui já era vastíssimo, né? Existe até uma lógica econômica aí por trás. Então o que acontece? Pórcio Festo, já sabendo que seu antecessor já tinha sido afastado, porque os judeus foram ficando cada vez mais hostis a ele, e isso deu confusão, ele não teve coragem de tomar uma atitude aqui e correr o risco dos judeus então se insurgirem contra ele, que tinha acabado de assumir o posto. Então ele está sendo aquele político, né? Ele não faz o que é justo, mas aquilo que era bom para ele. E ele vem com uma proposta absolutamente esdrúxula. Em Cesareia já havia o tribunal romano instaurado, mas ele vira para Paulo e fala assim: você não quer ir lá para Jerusalém? Você vai ser julgado perante mim, eu vou estar lá. Só que Paulo, mais uma vez sendo sagaz, vai perceber: olha, ir a Jerusalém significa então ir exatamente para a capital do judaísmo, ou seja, eu vou ficar ali numa posição muito frágil. O julgamento não vai ser um julgamento isento, um julgamento honesto. Vai ser uma situação pior. Cesareia não, Cesareia era um enclave romano ali. Era uma cidade tipicamente romana, controlada pelos romanos. Mas Jerusalém tinha todo um simbolismo para as autoridades judaicas. Então, por isso, Paulo dá essa resposta no versículo 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, que era verdade, onde convém que seja julgado, o que era verdade. Não fiz agravo algum aos judeus,
como tu muito bem sabes. Como eu digo, né? Paulo, ele não deixava passar barato, né? Não era de graça, não. Ele dava a dele certinho. Ele mentiu aqui? Nenhuma mentira, mas ele não deixou de esfregar na cara de Pórcio Festo que o que ele estava fazendo estava errado. Paulo está dizendo: tu sabes que eu não cometi crime nenhum perante os romanos. Ele podia ter completado, ou seja, a sua obrigação era me soltar imediatamente. Então Paulo marca posição duríssima, inclusive palavras bem duras. Se os irmãos olharem bem esse versículo 10, Paulo está sendo extremamente duro com aquele que o julgaria, falando: ó, não cometi nada contra os judeus, não transgredi a lei romana, estou aqui, já tem um tribunal de César, um tribunal romano constituído, eu tenho que ser julgado aqui porque eu sou cidadão romano. Então, Paulo vai e clama pelos seus direitos como cidadão romano. 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Está vendo? Olha o que Paulo fala. Se o que eles estão me acusando não há provas daquilo ali, então eu não posso ser entregue para eles. Paulo clama mais uma vez pelos seus direitos como cidadão romano. E aí vem o finalzinho, que muita gente, quando lê essa passagem aqui apressadamente, fala: Paulo se precipitou, Paulo deveria ter parado o discurso dele aí. Aí vem com a frase: apelo para César. Essa frase é que vai desencadear os eventos que vão levar ao final do livro de Atos. Quer dizer, Paulo já disse para Pórcio Festo tudo. Ele era inocente, a obrigação de Pórcio Festo como autoridade ali para julgar seria liberá-lo, mas quando ele percebeu que Festo não estava disposto a fazer o que era certo e que, pelo contrário, queria entregar Paulo na mão dos judeus, lá em Jerusalém, onde ele certamente não teria um julgamento justo e provavelmente seria condenado à morte, ele usa a única alternativa que ele tinha. Você tem um juiz hesitante, uma turba querendo te matar, ele é cidadão romano, ele conhece os seus direitos como cidadão, ele fala: apelo para César. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: eu quero ser julgado por César, pelo imperador, lá em Roma, e ele tinha esse direito como cidadão romano. Quem era César nessa época? Não, era o marido da Renata. Mas quem era César nessa época? Sujeito muito bonzinho, Nero. Ele já era o César da época. Só que aqui nesses eventos, Nero era profundamente influenciado pelo filósofo estoico Sêneca. Então, nessa época aqui, Nero ainda tinha uma atitude bastante complacente, inclusive em relação aos cristãos. Então, é possível que Paulo, sabendo disso, ele fale: olha, eu tenho alguma chance de um julgamento justo perante o imperador. Qual é o problema aí? Nero vai mudar completamente de atitude nos próximos anos. E quando Paulo finalmente chega para ser julgado em Roma, Nero já não está mais com essa atitude complacente perante os romanos. Ele já é o Nero que a gente sempre ouve falar: cruel, sádico, desequilibrado, completamente descontrolado ali à frente do império. Então Paulo vai pegar lá no julgamento esse segundo Nero, não o primeiro da época que ele apela para César. Então aí é que foi a grande questão. Então no versículo 12, quando Festo ouve isso, eu imagino que Festo deve ter sentido um alívio danado. Olha só a resposta dele: então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Paulo tirou um grande peso das costas de Festo ao apelar para César, porque agora o julgamento teria que ser transferido para Roma, obrigatoriamente. E uma vez que Paulo declarou isso, ele não poderia voltar atrás, virar para Festo e dizer: não, foi uma atitude impensada, na verdade eu não quero ir para César, não, quero ir para Jerusalém. Não, se ele pediu o julgamento para César, legalmente então Festo seria obrigado a enviar Paulo para lá. Só que aí vai ter um problema para Festo. Ele se livrou de um problema, mas ele tem outro. Olha só, ele vai enviar um cidadão romano para ser julgado pelo imperador.
O que ele precisava enviar junto com Paulo? Uma acusação formal. Qual era a acusação sobre Paulo perante a lei romana? Perceberam? Não tinha. O que Festo vai fazer? Puxa vida, perante a lei romana não tem nada. Vamos ver se perante a lei judaica eu consigo encaixar alguma coisa na lei romana e falar, olha, o problema é que ao fazer isso contra os judeus, ele violou esse artigo da lei romana. Esse foi o raciocínio de Festo. Ele precisava enviar alguma coisa para Nero, porque senão Nero poderia, inclusive, mandar prender Festo e mandar matá-lo, por gastar tempo do imperador inutilmente. Na melhor das hipóteses, pegaria muito mal para Festo um prisioneiro chegar para ser julgado pelo imperador de Roma sem ter uma acusação formal. Percebe? Olha só como tudo na cabeça dos romanos é político, manutenção do Estado, manutenção do meu status, esse tipo de coisa. Então, a alternativa de Festo aqui foi o quê? Vamos ver se os judeus me dão algum elemento para que eu possa acusar Paulo. É por isso que entra em cena o rei Herodes Agripa II, que começa lá no capítulo 13. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Esse rei Agripa aqui era o rei, como eu disse, Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, que é conhecido nosso lá do capítulo 12 de Atos, que é aquele rei que morre comido por vermes. E era neto do Herodes o Grande, que era o rei da época do nascimento de Jesus. Foi o rei que mandou matar os recém-nascidos para ver se matava o rei dos judeus que acabava de nascer. Então era uma linhagem bastante complicada para nós. E essa Berenice que aparece aqui, que Lucas é absolutamente discreto a respeito dela, era a irmã do rei. Então, e que era apresentada como rainha. Como nós temos crianças na sala, os irmãos liguem os pontos, qual era a relação aí dos dois. E os judeus, por causa disso, eles abominavam esse Herodes aqui, Herodes Agripa II. Eles tinham realmente asco dele, apesar de que ele vai ter um reinado grande, ele vai morrer por volta do ano 100 somente. E aqui ele era chamado de rei, mas na verdade ele não era rei. Toda a região da Judéia estava sob a tutela romana. Aquela região ali era parte de províncias romanas, e o reinado aqui, que é chamado por Lucas, na verdade, era governo sobre algumas áreas que os romanos concediam a ele algum grau de autonomia decisória. Então ele é chamado de rei, mas não era um rei sem reino. Ele tinha algumas concessões romanas que ele administrava. E apesar disso, por que ele vai a Festo? A gente vai ver aqui, vai ter toda uma pompa para ele. Porque os judeus eram um problema ali naquela região. Os judeus se rebelavam constantemente contra os romanos. E o rei Agripa, ele funcionava como uma espécie de conselheiro dos romanos em assuntos judaicos. Então, por isso ele tinha esse acesso facilitado aos governantes romanos ali. Tá? Ele era respeitado pelos romanos como um conselheiro sobre essas coisas. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontava daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição, de um tal Jesus morto que Paulo afirma viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém, lá ser julgado acerca destas coisas. E, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, ou seja, de César, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo:
bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Ou seja, olha como Deus vai conduzindo a história. Então é Deus que mantém o rei Agripa ali com Festo por mais dias, que Lucas fala aqui, olha, ele e Berenice se demoraram por muitos dias. Nisso deu oportunidade dele conversar mais calmamente com Festo. Festo lembrou: é mesmo, você é judeu, tem um problema aqui com um prisioneiro judeu e que é cidadão romano, e conta. E aí o rei Agripa fala: olha, que interessante você me contando isso, bem que eu queria ouvi-lo. E aí Festo vê assim: o nosso conselheiro para assuntos judaicos quer ouvir Paulo, de repente ele me aconselha a colocar alguma coisa aqui na acusação. Então pronto, a ocasião está perfeita. Olha Deus conduzindo a história. Qual era o plano de Deus? Paulo iria para Roma para pregar em Roma, e tudo aqui Deus vai conduzindo para que isso acontecesse. 23. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém quanto aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então aqui Festo deixa muito claro, falou assim: olha, está aí, me fala se ele fez alguma coisa, porque eu não tenho que escrever a César a respeito dele. Na verdade, se não houvesse realmente nada aqui, Festo sabia que não havia nada, mas se Festo fosse um pouquinho mais corajoso e não tivesse aquela síndrome de Pilatos em relação ao Senhor Jesus, que é a mesma coisa que Festo está fazendo aqui, ele deixaria: Paulo, esquece esse negócio de ir para César, você não fez nada, você está livre, está liberado, vai em paz, só tome cuidado e pronto. Mas aqui são aqueles homens sempre preocupados com a sua conveniência política. É o coração ímpio, o coração pecaminoso, servindo a um propósito de Deus. Isso é importante ressaltar, Toda essa omissão de Festo estava dentro do plano maior de Deus. Então a gente olha Festo, assim como a gente olhou Pilatos, é impossível não ler os evangelhos e na parte de Pilatos você ficar com raiva mesmo, Por que ele não libertou o Senhor Jesus? Era determinação de Deus que ele fizesse exatamente o que ele fez. E aqui Festo é a mesma coisa. Capítulo 26. E depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tu tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo já começa se dirigindo ao rei Agripa, falando assim: olha, o senhor conhece a lei. Paulo não está dizendo que Agripa era exatamente um praticante fervoroso da lei, haja vista a situação dele, enfim, os irmãos entenderam. E Paulo sabia então que a Agripa no fundo era um ímpio, mas ele fala: olha, o senhor conhece os costumes, o senhor é o conselheiro dos romanos para os costumes judaicos, então me ouça. E aí Paulo vai começar a narrar a sua trajetória de conversão. Por quê? Porque era importante mostrar para o rei Agripa que nessa trajetória a lei dos judeus não estava sendo violada, pelo contrário, era uma continuação lógica daquilo que estava na lei. Então veja o que Paulo vai falar aqui nesse discurso, que é aquela partezinha que a gente costuma pular, eu já conheço essa história, Paulo já falou da conversão, mas meus irmãos, Pórcio Festo estava lá, Lucas fala que todos os tribunos estavam ali, o rei Agripa estava ali, Berenice estava ali. O que Paulo tinha ali?
ímpios prontos para ouvi-lo pregar o Evangelho. E é isso que ele faz. Então aqui não é um discurso sobre aquilo que a gente já conhece, mas é uma pregação do Evangelho perante os ímpios ali, uma oportunidade de evangelizar aquele pessoal. Então Paulo começa, versículo 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Olha o brilhantismo da pregação de Paulo. Qual era o problema? Os judeus estavam dizendo que ele tinha blasfemado contra a lei, e inclusive falando da ressurreição de Jesus. Paulo vem e fala: o que eu falei é a mesma coisa que os profetas do Antigo Testamento falaram. E outra, eu vivi fariseu. Em que os fariseus acreditavam? Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus eram um grupo importante judaico, não tanto nessa época aqui quanto os saduceus, que negavam tudo isso. Eu expliquei para vocês na semana passada. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam no poder de Deus para ressuscitar as pessoas e eram aceitos como grupo judaico, tanto é que vários fariseus faziam parte do órgão judiciário máximo dos judeus, que era o grande sinédrio. Percebe o que Paulo está falando? Falando assim, eu não acredito em nada diferente dos fariseus. O que eu prego está de acordo com o que os profetas falaram no Antigo Testamento. Então, qual é o problema? E ele vira para o rei Agripa e fala isso: olha, está aqui, eu não estou falando nada de diferente assim. 8, né? Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Olha, Paulo de novo sendo Paulo, né? Eu sou fariseu, os fariseus acreditam na ressurreição. E aqui, vocês estão falando que não pode defender a ressurreição? Olha os fariseus aqui. Quase metade do sinédrio é de fariseus. E aí? O que eu estou fazendo de errado? Então, se eu tenho que ser morto por acreditar na ressurreição dos mortos, então todos os fariseus do sinédrio têm que ser presos e mortos por acreditarem na mesma coisa. 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido a autorrealização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os convertestes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por que é importante isso aqui? Mais uma vez, Paulo está mostrando que ele, como ex-fariseu,
ele defendia a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou e ele narra como foi essa experiência dele com uma pessoa que morreu e ressuscitou. Nesse ponto aqui, qual é o crime que ele cometeu? Lembram-se que um dos aspectos principais da acusação dos judeus contra Paulo era exatamente defender a ressurreição dos mortos. Então Paulo está mostrando, gente, os fariseus defendem isso. Então, se essa é a principal acusação, não tem acusação. 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa expressão aqui é extremamente inteligente também, porque os fariseus acreditavam em revelações de anjos, revelações de espíritos celestiais. Então Paulo está mexendo aqui, porque certamente ali entre os judeus havia fariseus, ele está mexendo com os fariseus, falando assim, olha, a gente não acredita, né? Nós aqui, fariseus, não acreditamos nisso? Pois é, aquilo, recebi uma visão celestial, vocês acreditam em visões celestiais, então eu estou seguindo a visão que eu recebi. Percebe? Então, é um argumento inteligente, sim. 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Esse versículo 20 aqui, Paulo ainda abre uma outra linha de defesa. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu recebi essa visão celestial, vinda de Deus, segui essa visão fazendo o quê? Preguei em Damasco, preguei em Jerusalém, em toda a terra das Judéias e preguei para os gentios conforme eu fui ordenado pelo Senhor Jesus, que apareceu para mim nessa visão. Então, eu não estou falando nada contra a lei dos judeus, pelo contrário, a minha pregação é que eles se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Não era essa a mensagem dos judeus também? A necessidade de arrependimento, ela era hipócrita, como o Senhor Jesus bem ressaltou no caso dos fariseus. O Senhor Jesus não condenava propriamente a teologia dos fariseus, mas sim o que eles fizeram com ela, as distorções que eles fizeram com ela. Aí vinha a hipocrisia deles, a criação de regras que não estavam prescritas na lei, a opressão do povo com essas regras, os fariseus se colocando como autoridades acima do povo em termos de santidade. Era isso que o Senhor Jesus condenava. Mas aqui Paulo está falando, olha, a minha mensagem era o quê? A necessidade de você se arrepender, de se reconciliar com Deus, que era o cerne daquilo que os próprios judeus pregavam. Como eu disse, hipocritamente, com erros, vários erros, conforme o Senhor Jesus muito bem ressaltou, mas esse era o cerne ali da mensagem, era o cerne da mensagem dos profetas. O que os profetas fizeram no Antigo Testamento? Eles chegavam para o povo, pregavam o arrependimento do povo, mostravam o pecado do povo, falavam que o povo precisava se reconciliar com Deus. É o que Paulo está falando aqui. Então ele está esvaziando o argumento dos judeus de que ele estava blasfemando contra a lei. Ele está falando, eu estou pregando a lei. Então o que resta? Ressurreição dos mortos, os fariseus também acreditam. Então cai uma acusação. Blasfemar contra a lei dos judeus. Paulo está mostrando que ele está pregando o que estava na lei. E aí? Essa era a defesa dele. Cabia aos acusadores o ônus da prova. Então eles agora que tinham que provar que Paulo estava mentindo, que não era aquilo, que era um outro aspecto do direito romano. O ônus da prova era de quem acusava. Não era Paulo que tinha que provar a sua inocência em princípio, mas sim os outros a provarem que ele era culpado. 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos quanto a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia aparecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Veja que Paulo usa aqui o termo, que o Cristo, o que significa Cristo? Ungido. Então ele está falando, veja, ele está se dirigindo a um rei judeu,
que conhecia a lei dos judeus. Então o que ele está mostrando aqui? A nossa lei não fala que viria um ungido? Então eu estou pregando esse ungido, que estava o quê? Lá nos profetas e em Moisés. Então eu não estou falando nada de diferente. E aí no 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Isso aqui é muito engraçado, né? Porque aqui é um reconhecimento. Paulo devia ser uma pessoa com umas conversas, aquelas conversas que você fala assim: nossa, eu não tenho competência intelectual para durar 5 minutos numa conversa com Paulo. Porque o próprio Pórcio Festo fala assim: as tuas muitas letras te fazem delirar. Quer dizer, ele está falando assim: ó, Paulo, essas coisas que você estuda aí, essa sua capacidade intelectual aí, você já está ficando doido, né? Já está ficando completamente pirado. Então Festo interrompe aí a defesa de Paulo para isso daí. Mas Paulo, sendo Paulo, não deixou barato. Olha a resposta dele para Festo no 25. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Então olha só, Paulo vira e fala para Festo: não, eu não estou doido, e eu estou me dirigindo ao rei que sabe que tudo que isso que eu falei é verdade, porque ele conhece a lei e ele sabe no íntimo dele que eu não estou mentindo. Gente, essa defesa de Paulo, o que eu falei, né? Como ele conta a sua conversão, a nossa tendência é fazer igual nas genealogias da Bíblia, né? A gente pula ou lê rapidinho, né? Mas é uma defesa brilhante, sustentada em quê? Acusação, ressurreição dos mortos, os fariseus também criam, então caiu. Acusação, está blasfemando contra a lei e os profetas. Ele está mostrando que a mensagem dele está calcada nas leis do profeta. Acusação 2 cai por terra. O que mais vem depois? Não tem mais nada. Então Paulo apresenta uma defesa que deixa todo mundo sem elementos. A não ser que, como eu falei, o ônus da prova é de quem acusa. Agora cabe aos judeus apresentar as provas de que Paulo estava mentindo e que não era nada daquilo. Percebe? Então, meus irmãos, não é assim: ai, que chato, Paulo vai falar tudo de novo que a gente já leu aqui em Atos várias vezes. Não, é uma defesa absolutamente brilhante, que se sustenta nas duas principais acusações que existiam contra ele. Então Paulo, usando a sua inteligência, ele foi sagaz como a serpente, como o Senhor Jesus tanto o orientou. 27, ele ainda volta para o rei: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. O que Agripa ia falar? Não creio nos profetas. Todo mundo sabia que ele, na verdade, não cria coisa nenhuma, né? Mas ele ia falar isso? Não ia, né? Então Paulo dá um jeito de emparedar o rei Agripa também. O rei vai falar o quê? Tinha judeu ali, vai falar... Provavelmente, aqui Lucas não registra, mas a hora que Paulo pergunta isso, o rei deve ter falado: não, acredito, 100%, fechado com os profetas. Não era nada disso, mas o rei ia fazer o quê? Depois da emparedada dessa aqui que Paulo deu nele. 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha só, tocou no fundo, né? Eu pesquisei, mas não consegui encontrar nenhum registro de conversão de Agripa II, não sei se isso aconteceu, mas a mensagem foi pregada. E essa fala aqui dele não era uma fala de brincadeira, não. Acho que no fundo, assim, alguma coisa mexeu na cabeça dele ali. Ainda que ele tenha continuado ímpio, tenha morrido ímpio, mas ele aqui admitiu assim: olha, o que você fala não é uma besteira, né? Vamos para esse sentido aí. 29. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Olha só, Paulo fecha a mensagem dele. Gente, Paulo não está fazendo apelo aqui não, tá?
Não venha falar que aqui Atos 27, 29 autoriza pastor a fazer apelo no final do sermão, viu? É bom que o pastor está aqui, ó, não está autorizado a apelo, tá? Mas Paulo aqui está fechando a pregação dele e falando o desejo que ele tinha do coração, que Deus permitisse que não apenas o rei Agripa, mas todos que o ouviram ali, pudessem se converter dos seus pecados e vir aos pés da cruz. Então é um fechamento brilhante para a mensagem, uma mensagem / defesa jurídica de Paulo. E, dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente, que era Pórcio Festo, e Berenice, e os que com ele estavam assentados. E, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou prisões. Ou seja, todo mundo estava de acordo, gente. Todo mundo estava de acordo que era para soltar Paulo. 32. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Então aqui, gente, mais uma vez, talvez lendo esse capítulo 26 de Atos, a gente chega à conclusão: puxa, Paulo não deveria ter apelado para César, foi um erro estratégico de Paulo. Por que ele foi apelar? Ele ia ser solto. Meus irmãos, com toda sinceridade, aí não é a Bíblia que fala, e sou eu não acho que ele seria solto, não acho, tá? Porque se Félix manteve Paulo ali 2 anos preso, reconhecendo que Paulo era inocente, e depois Pórcio Festo fica nessa hesitação, fazendo esse teatro, inclusive com a Agripa ali, sabendo que não havia acusação, e ainda assim não soltava Paulo, eu acho pouco provável que, se Paulo não tivesse apelado a César, ele seria solto. Tá? Não acho que isso. E o que reforça essa minha ideia é o que? Aquele argumento principal. Qual era a vontade manifesta de Deus aqui que Lucas registrou? Que Paulo fosse pregar em Roma. O que nós devemos entender aqui de Atos 25, 26 é que Deus é o Senhor da nossa história. Deus conduz as ações humanas em prol daquilo que Ele decretou desde antes da criação de todas as coisas. O plano de Deus para Paulo era esse: o Evangelho deveria ser pregado por Paulo em Roma. E tudo o que os homens estão fazendo aqui atua em consonância com aquela vontade de Deus. Assim Deus decretou, assim Deus quer que aconteça, e assim sempre acontecerá. A vontade humana jamais consegue se sobrepor à vontade de Deus. Então, o que eu vejo aqui nesses 2 capítulos que nós estudamos nessa manhã é mais uma demonstração que a Escritura Sagrada nos dá de que nós estamos realmente debaixo da soberania de um Deus infinito, eterno e todo-poderoso, e que conduz a nossa história exatamente para o ponto que Ele quer que ela seja conduzida, e que nós estamos vendo lá em Apocalipse. Qual vai ser o ápice dessa história conduzida por Deus? O Senhor Jesus reinando conosco por toda a eternidade, numa terra completamente restaurada, e no qual nós teremos bênçãos eternas, alegrias eternas e a comunhão eterna com o nosso Deus. Amém? Domingo que vem nós terminaremos Atos, então estudando os capítulos 27 e 28. Eu não sei quanto tempo durou esses estudos de Atos, não, mas foi longo, mas nós terminaremos no próximo domingo, e aí no domingo seguinte começaremos uma nova série de estudos sobre a Confissão de Fé de Westminster.